Você já se imaginou em um lugar onde a música e a arte se encontram? Com o detalhe que esse lugar fica numa cidade que mais parece um oásis no meio do deserto, rodeado por montanhas, mas que é famosa por ter um dos eventos mais tradicionais do país norte-americano, o Coachella Valley Music and Arts Festival. Antes de começar, o nascer de Coachella tem uma relação com uma das características do grunge e de uma banda. Então, se quiser entender melhor sobre isso, eu sugiro que assista ao vídeo que fizemos sobre o grunge. Enfim, informação dada, então vamos começar. E apesar do evento ter acontecido em 1999, vamos ter que voltar ao final dos anos 80 e início dos anos 90, na Califórnia, em uma época em que o rock estava vivo basicamente por dois gêneros, o punk e o grunge, sendo que Gary Tovar foi um dos primeiros produtores do gênero punk da época em Los Angeles e região. Gary era um cara controverso. Ele era quase um herói para o movimento do rock alternativo com a sua produtora Golden Voice, produzindo inúmeros eventos do gênero do punk e grunge. Mas também ele tinha uma relação com o tráfico de drogas, em especial a maconha. Em meados dos anos 80, na cidade de Pomona, na Califórnia, Paul Tollett e Rick Van Santen eram produtores de evento underground, quando Gary apareceu com planos de fazer eventos na cidade. Intimidados, os dois foram conversar com o tal produtor invasor para ele recuar. Mas a conversa, que seria algo intimidadora, tomou um rumo curioso. Ao final da conversa, eles estariam trabalhando na Golden Voice. Anos se passaram, trabalhando juntos, surfando dentro do gênero underground, enquanto outros produtores ainda estavam viciados nos velhos artistas. Tanto que até o final dos anos 80 e início dos anos 90, eles estavam produzindo quase que todos os eventos do gênero punk e grunge, como Nirvana, Red Hot Chili Peppers e Jane's Addiction. Entretanto, os eventos não estavam fechando as contas, ficando na maioria das vezes no vermelho. Porém, Tovar tinha um negócio paralelo, a maconha, e com o dinheiro que conseguia, ele colocava na produtora. Porém, o paraíso estava prestes a acabar. O governo americano estava o investigando já fazia anos, e em 91 ele foi então preso por tráfico de drogas. Mas antes, ele passa a empresa Golden Voice para os seus assistentes, Paul e Rick, dizendo que iria passar um tempo fora. Passaram-se alguns anos e já estamos em 93, uma época que a Ticketmaster era líder em venda de ingressos para eventos musicais e esportivos nos Estados Unidos. E acontece que uma das maiores bandas de rock daquela época estava comprando guerra contra a gigante dos tickets. Estamos falando do Pearl Jam. No caso, a banda estava acusando a Ticketmaster de usar o seu monopólio para cobrar preços mais altos pelos ingressos e limitar as opções dos consumidores, fazendo acordos com casas de shows, arenas e teatros, forçando assim que o consumidor não tivesse outra opção a não ser comprar pela Ticketmaster, o que a Rolling Stones chamou de briga de Golias contra Golias e a revista Times de Guerra Santa do Rock and Roll. Essa guerra fez com que a banda cancelasse a sua turnê e qualquer relação com a Ticketmaster ou qualquer um que tivesse ligação com a gigante. Foi então que Paul chegou para um dos integrantes da banda, dizendo que poderia produzir um show da banda livre da Ticketmaster. E a banda disse, ok. Foi então que eles foram procurar um lugar para fazer o show, que inicialmente seria em Palm Springs, porém não encontraram nenhum lugar aceitável. Mas falaram que na cidade vizinha tinha um campo de polo que poderia ser usado. Então eles foram na cidade vizinha, Indio. Essa cidade fica bem a leste de Califórnia, uma cidade no meio do deserto, rodeado por montanhas, um oásis verde no meio do cinza do horizonte. As vendas foram consideradas um sucesso, dado a localidade. Indio fica a 3 horas de Los Angeles. Venderam 25 mil ingressos, fazendo lotar o campo de polo. Porém, antes mesmo do show começar, o público já estava se comportando de forma ruim, jogando sapatos no palco, um atingindo o bumbo de bateria, deixando o baterista revoltado, e o outro acertando Ed Vedder, que disse que iria ficar esperando do lado de fora do evento e iria bater em todo mundo que estivesse descalço. Me and Jeff are gonna go to the front gate, and when you guys exit, we're gonna beat the shit out of every barefoot person here. O que foi louvado por muitos ali na plateia. Mas apesar da proximidade com as bandas vindas do mundo underground, eles estavam estourando e a produtora não tinha calibre suficiente para bancar os seus shows.
Foi então que eles, já em meados dos anos 96, sondando o universo underground, novamente começaram a se aproximar das raves, que estava começando a ter bastante visibilidade, muito por influência europeia, que então Paul decide investir em uma rave chamada Organic, essa considerada o primeiro festival de música eletrônica da Califórnia, que juntou pouco mais de 6 mil pessoas. Foi então que Paul, vendo tudo aquilo, refletiu um pouco e diz que deseja juntar os dois mundos, tanto o do rock quanto o do eletrônico, em um só lugar. Então, nos anos seguintes, Paul iria para a Europa, conhecer os festivais que aconteciam lá, como o Glastonbury. E ao voltar, já vem com uma ideia montada de usar o local onde fizeram o show do Pearl Jam para fazer o festival que ele iria chamar de Coachella, e estaria sendo planejado para o ano de 99. No entanto, uma coisa bem chata aconteceu em 99 durante o festival Woodstock. A edição de 99 do Woodstock foi um total desastre devido à má gestão, condições precárias, altos preços de alimentos e bebidas. Houve uma revolta generalizada, pessoas morreram, mulheres foram estupradas, estruturas foram danificadas. A revolta só foi controlada quando a tropa de choque americana entrou em cena. E a mídia e amigos diziam ser loucura lançar o evento no meio desse turbilhão. A mídia dizendo que o povo não estava preparado ainda para um outro festival, chamando o Coachella de uma possível segunda edição do Woodstock daquele ano. Porém, eles não encontravam nenhuma relação entre o que eles desejavam entre Coachella e o acontecido com Woodstock. Foi então que Paul leva alguns dos seus amigos ao campo de polo e mostra como seria o evento, e isso foi predominante para que o evento seguisse em frente. Na esperança de atrair 70 mil pessoas, com 2 dias de festival e com um line-up considerado muito bom, sendo os mais destacados Rage Against the Machine, Jane's Addiction e Tool, eles não conseguiram atrair nem metade do esperado, recebendo pouco mais de 30 mil pessoas, sendo a maior reclamação a temperatura, já que estamos falando de um evento que aconteceu em outubro, no meio do deserto, em que a temperatura média girava entre 32 e 35 graus, fazendo então um enorme rombo na produtora, o saldo negativo bater $850 mil e, consequentemente, cancelando a edição de 2000, já que não tinha cofre para bancar o evento, e fazendo deste ano de 2000 um ano para pagar os artistas, que graças às longas amizades com a maioria deles, deram um desconto para Golden Voice e liberaram para pagar quando conseguir. Mas apesar desse detalhe, o evento foi marcado por um senso de paz e comunidade, sendo chamado de o antídoto do Woodstock pela Rolling Stone. O evento teve 5 palcos, apresentando diversos estilos musicais, desde o rock, hip hop, a indie e eletrônica. E o local do evento sendo o mais elogiado do público e mídia, pois o campo verde de polo, somado aos coqueiros, contrastando com o horizonte cinza montanhoso do deserto californiano, dava um ar exótico ao público, fazendo parecer que estava realmente em um oásis. E, em 2001, em um acordo com a AEG Live, a Golden Voice foi comprada por $7 milhões, fazendo com que a dupla de produtores conseguisse então quitar as suas dívidas, e apesar do receio de perder a oportunidade de novas edições do evento, a AEG estava muito feliz em deixar a Golden Voice ainda à frente do festival, com ainda os 2 produtores, Paul Tollett e Rick Van Santen, continuam liderando o festival, que desde então continuam acontecendo. Desde então, evento após evento, aprendendo com os erros feitos no passado, os produtores Paul e Rick vêm aprimorando o festival, passando a data do evento de escaldante outubro para o refrescante abril de Califórnia, como também investindo na cidade onde acontece, por exemplo, aumentando o número de faixas da rodovia, já que uma das grandes críticas, tanto do público quanto dos residentes, era o alto tráfego durante o evento, mas também um acordo com a prefeitura da cidade em que eles repassavam $5 de cada ticket vendido para a cidade. E só para fins de informação, a edição de 2009 foram mais de 200 mil pessoas e a edição do ano passado foram 750 mil pessoas. Em 2012, o festival foi marcado por uma evolução tecnológica que emocionou muitas pessoas, quando Tupac apareceu em holograma no palco durante a apresentação de Dr. Dre e Snoop Dogg, e ele cantou uma música. A cidade de Indio, vendo o retorno positivo do festival, tal como na sua visão sustentável, contratando mais de 600 pessoas para coletar lixo para reciclagem, mas também com amostras de arte, geração de lucro com o turismo, revitalização da cidade, eles fizeram um acordo de existir o festival até 2030. Coachella definitivamente é um festival familiar que abraça todos os gêneros, todas as idades e formas, com a vibe positiva que transborda do festival. Para mais vídeos sobre evento e músicas, deixe o seu like e se inscreve no canal. Tchau!